quero que vocês dê uma volta aí da página 55, que a gente vai ver a página 55 hoje, tá? Mas eu quero dar uma revisãozinha, tá bom? Lá nas invasões, certo? As invasões holandesas, que é na página 44, tá? Só pra gente dar uma pincelada, que foram os conteúdos que eu não vi, tá bom? Veja só. Eu vou pegar aqui uma máscara melhor, porque essa máscara é muito ruim de falar com ela. A gente fica sugando ela pra dentro da boca, é horrível. Essa é melhor pra falar. Vejam só. As invasões, não é? Porque a gente sabe que França, Inglaterra e Holanda queriam uma parte também do Brasil para eles, né? Então, qual era deles? Invadir e dominar, certo? Então, os franceses, certo? No tempo ainda do governo geral, se lembra do governo geral de Tomé de Moura, de Mendes Sá? Então, os franceses, eles invadiram, não é? A colônia do Brasil atrás do pau-brasil, tá bom? Os franceses, certo? E a primeira invasão, né, foi feita em Sergipe, tá bom? E depois também eles invadiram o Rio de Janeiro, tá certo? Eles se aliaram aos tamoios e fundaram o Forte de Colin, e depois, com Mendes Sá expulsou os franceses do Rio de Janeiro. Outra invasão, não é, que a gente teve foi os holandeses, certo? Os holandeses, eles invadiram o Nordeste. O estado de Pernambuco, não é, parte da nossa história. Nós temos como marco também as invasões holandesas. Ainda hoje, quando a gente vai para o Recife, a gente percebe no Recife, Benjamin, a gente percebe ainda hoje a arquitetura holandesa, as igrejas que foram criadas pelos holandeses, aquelas pontes. Quem já foi no centro do Recife? Eu. Aquelas pontes, a ponte do Arco Coelho, né? Aquelas pontes. Em cima dela. Também, né, parece, se a gente for olhar, a gente for ver fotos de Holanda, do país da Holanda, e comparar com o Recife, né, a gente vai ver muitas semelhanças, porque quem fez muitas coisas no Recife foram exatamente os holandeses, tá bom? Que também foram expulsos de Pernambuco, certo? Os holandeses. Depois das invasões holandesas, mais para frente a gente viu os movimentos nativistas, não foi? O que foram os movimentos nativistas? Foram revoltas, não é? Foram revoltas dos brasileiros, não é? Pelos abusos, eles se manifestavam, né, nessas revoluções contra os abusos da coroa portuguesa, os altos impostos, né? A forma como eles eram tratados, e às vezes eram movimentos que também envolviam a abolição dos escravos. Então, os principais movimentos nativistas, tem esse nome nativista porque é nativo, foram pessoas da terra. Nós temos a revolta de Beckerham no Maranhão, tá? A Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, a Guerra dos Mascates aqui em Pernambuco, certo? A revolta de Felipe Santos em Minas Gerais também. E nós temos a revolução mais importante de todas, né, que começou a desencadear aí o processo de independência do Brasil, que foi a Inconfidência Mineira, tá bom? Em 1789, liderada por Tiradentes, né? Então, houve um traidor, né? E entregou a revolta, né?
da Inconfidência Mineira, e Tiradentes foi morto. Joaquim José da Silva Xavier foi morto a mando da coroa portuguesa para servir de exemplo. Ele foi esquartejado, cortaram uns pedaços dele, né, depois de morto, e foram colocando do caminho de Minas Gerais até o Rio de Janeiro os pedaços deles expostos, que era para servir de lição, para ninguém nunca mais se revoltar contra a coroa portuguesa, né? Então a revolta de Beckerman no Maranhão foi em 1684, tá bom? Tá aí a causa, a consequência. Depois, quando eu fizer uma revisão, a gente vai ver tudo isso. A Guerra dos Emboabas, que eu já disse, né, que foi chefiada por Manuel Nunes Viana em 1708, tá? A Guerra dos Mascates. Mascates eram pessoas que vendiam coisas nas ruas, né? Vendiam mercadorias, tecidos, né? Comida, joias. Então, a Guerra dos Mascates, em 1710, em Pernambuco, eles foram chefiados pelos senhores de Engenho, tá bom? De Olinda, e os Mascates do Recife, tá bom? Esses mascates, eles não eram bem brasileiros, tá bom? Eles eram mascates comerciantes de Portugal, tá bom? Aqui não é Portugal? Aqui é Portugal. Aqui é Portugal, porque a gente não mora no Brasil, não. A revolta de Filipe Santos, não é, em Minas Gerais, em 1720, que foi uma revolta criada pela extração do ouro, não é? Tinha impostos altíssimos, não é? Cobrados pelo rei de Portugal. Quer dizer, você se sacrificava para arrumar ouro e tudo e tal, mas tinha que dar uma grande parte para Portugal, tá bom? Foi liderada por Filipe Santos, em Minas Gerais. E também a Inconfidência Mineira, como não já disse, também de Minas Gerais, certo? Foi a que foi chefiada por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Existia a derrama e o quinto, 2 impostos que eram cobrados pela coroa portuguesa, tá? E eles eram obrigados a pagar, certo? Por exemplo, a cada 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados para o rei de Portugal a quinta parte, né? Dividir em 5 e a quinta parte. A gente que está vendo agora as frações, né? Então, 1.500, a quinta parte de 1.500, quer dizer, 1.500 dividido por 5, ia para a coroa portuguesa. Então, isso gerou muita revolta. A pessoa que traiu, não é? O Joaquim Silvério dos Reis, ele foi o traidor do Tiradentes. Ele entregou, porque a Inconfidência Mineira era escondida, né? A coroa portuguesa não podia saber o que eles faziam. Só que um safadinho no meio, sabe o que ele fez? Ele foi dizer à coroa, ele disse, olha, se vocês me dão um desconto aí nos meus impostos, eu digo a vocês quem é o líder. Foi isso que ele fez. Ele era amigo de Tiradentes, veja que falsidade. Ele era amigo de Tiradentes, era da Inconfidência, mas ele entregou Tiradentes e os seus amigos, né, em troca do rei de Portugal diminuir os impostos dele. Veja que safado, né? Safado demais. Aí depois nós vimos o ciclo do ouro. O ciclo do ouro é agora, não é isso? A página 54, né? Agora nós vamos ver o ciclo do ouro, né? Porque assim, olha, o Brasil teve vários ciclos, presta atenção. O Brasil teve vários ciclos de riquezas. Um momento, Lucas. Nós tivemos o pau-brasil, não foi? Que era explorado. Depois que o pau-brasil caiu o preço, o negócio sempre foi ganhar dinheiro pelo Brasil, né? Foi explorar. Aí o pau-brasil já perdeu o valor, eles colocaram o quê? A cana de açúcar, né? Mas Recife, a maior parte da minha família mora lá no Recife, 4 anos. Pronto. Aí, lá na casa da minha tia, lá tem Pronto. Aí pronto, aí veio a cana-de-açúcar. Depois a cana-de-açúcar caiu também o valor.
Então, eles foram atrás do que eles planejaram desde o começo, desde 1500, que era conquistar pedras preciosas e ouro. Então, nós vamos ver agora o ciclo do ouro. Veja, como Portugal estava ganhando muito dinheiro com açúcar, o que é que foi feito? A Holanda saiu procurando, não é, outros lugares para fazer a concorrência com Portugal, né? Certo? Ele diz assim, eu vou ter que... É como se eu abrisse um mercadinho, né? Aí eu tô ganhando muito dinheiro. Aí Lucas disse, eita, que não tá ganhando dinheiro, eu preciso ganhar esse dinheiro muito também. Então ele abriu um mercadinho também. E por quanto? Foi isso que... Menino, não risca. Foi isso que... Não vou ficar aqui. Foi isso que a Holanda fez com Portugal, não é? Eles queriam abrir a concorrência do açúcar. Então o que é que eles fizeram? Eles, não é, procuraram um lugar que fosse igual ao Brasil para dar a cana-de-açúcar, né? Por quê? Eu já disse a vocês em outras aulas que a cana-de-açúcar ela só rende muito em locais quentes e que chove muito. Ou seja, o litoral do Nordeste. É assim, né? É quente e chove. Então, eles foram... eles fizeram o plantio dessa cana-de-açúcar nas Antilhas. Com isso, o açúcar o açúcar do Brasil passou por uma forte crise, né? E muitos senhores de engenhos perderam seus escravos, perderam suas fazendas, tá bom? Porque o açúcar, o preço baixou. A famosa lei da oferta e da procura, né? Aí depois, vamos ler na página 55. Então Portugal começou a procurar uma nova riqueza, né? E foi em busca de metais preciosos, como ouro. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando uma região no estado de Minas Gerais que tinha ouro assim, ó, solto no meio da estrada, no meio da rua, em todo canto tinha ouro, certo? Quem eram os bandeirantes? Isso eu também já expliquei a vocês. Eram aqueles desbravadores, né, que saíam de São Paulo e entravam no interior do Brasil à procura de escravos fugidos, à procura de ouro e à procura também de conquistar novos terrenos, novas terras depois do Tratado de Tordesilhas, né? Terras novas. Presta atenção, depois de que não sabe. Um momento, gente, deixa eu falar, depois vocês perguntam, que é para o vídeo não ficar muito grande, ó, já vai em 13 minutos, certo? Então pronto, as primeiras pessoas que se instalaram na reunião sem qualquer, não tinha alimento, não tinha estrutura, não tinha casas, então também os bandeirantes foram responsáveis pela criação de muitas cidades, tá? Muitas cidades no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, no interior de Minas, foram criadas pelos bandeirantes. De acordo com que eles iam passando, eles iam ficando ali, se instalando moradia e também tinha que receber os viajantes, então foram criadas muitas cidades, tá bom? Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes, né? Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviço doméstico, em artesãos, vendedores ambulantes. É assim, eu tenho o meu negro, aí eu sei fazer cocada. Aí eu fazia a cocada, o meu negro ia para a rua vender. Claro que eu era chique, eu não ia vender cocada no meio da rua, mas meu negro podia, claro que podia. Então, os escravos vendiam os produtos para os seus donos, né? Além de trabalhar na lavoura, de trabalhar em casa, tinham essas várias atividades, tá bom? Ainda tinha artesãos, né? E os ambulantes que viviam da mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho. Negro de ganho. Por quê? Porque ele ia para a rua ganhar dinheiro do seu dono. Não é, Paulo Henrique? Certo? Deixa eu dar uma pausinha aqui.